Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Estamos ao vivo. Vou passar a palavra, então, para o nosso pároco, Adilson. Bom dia, paz e bem. Então, sejam todos muito bem-vindos nesse dia e nesta hora que nós estamos realizando a nossa live. Quero saudar a todos os paroquianos de nossa paróquia de Santo Antônio, do bairro Funcionários, em Belo Horizonte, mas também saudar a todos que fazem parte da nossa Escola Franciscana de Teologia. Nós estamos fazendo essa live nesse contexto muito importante da nossa igreja no Brasil, com o tema da campanha da fraternidade. Estamos nos aproximando do ciclo pascal com a quaresma. Quarta-feira de cinza é o dia que dá, então, o início, da quaresma e marca também o lançamento da campanha da fraternidade oficialmente em todo o Brasil. Embora já estejamos com muito material e já estejamos refletindo muito sobre o tema. Fraternidade e educação. Nós vamos iniciar essa nossa live cantando o hino da campanha da fraternidade deste ano. Quando retornarmos do hino, nós passaremos a palavra para o nosso assessor. Permissão da igreja, no diálogo com a abertura para a vida flor e fecundar. O que em rede se vai construir e a pessoa humana formar. Quando o anseio do conhecimento ultrapassa barreiras, fronteiras, se destaca o ensinamento oriundo da fé verdadeira, que nos faz nesta ação solidários para o bem, condição que é certeira. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina amor, sua vida em total maestria, para nós nos caminhos vivos. Para atitudes que prepara a vida futura, compreendendo o presente pensamos, ensinar é proposta segura, para enfim destacar-se a atitude dos que em Cristo são nova criatura. Convívio em níveis fraternos traz em nós o sentido discreto da harmonia com seres viventes, o agir equilíbrio completo. Consigamos também aprender, educar para o amor e o afeto, e quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor, sua vida em total maestria é para nós nos caminhos vivos. Que Deus, então, abençoe esse nosso encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem nos ajudará nessa live é o Padre Júlio César Rezende. Ele pertence à Ordem da Santa Cruz, chamados Crúzios. Ele mora aqui em Belo Horizonte e é natural de Juiz de Fora. Fomos mais ou menos contemporâneos na Faculdade de Filosofia e Teologia. E o Padre Júlio trabalhou muito tempo, não tenho certeza, trabalhando diretamente com educação no Colégio dos Crúzios, na cidade de Campo Belo, trabalhou por lá um bom tempo, e ele também ele serve o grupo dos Crúzios que estão aqui no Brasil como coordenador.
E também o Padre Júlio é assessor da CNBB, nessa perspectiva, então, da educação, mas também assessorou muito, ajudou a animar o tema da campanha da fraternidade. Então, Padre Júlio, bem-vindo em nosso meio, contamos muito com a sua ajuda, sinta-se em casa e, desde já, muito obrigado pela disponibilidade de estar conosco. Muito bem, alegria nossa, Frei Adilson, de estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Alegria sempre revê-lo, de tantos anos de conhecimento e convivência. Minha saudação a todos os paroquianos da Paróquia Santo Antônio, funcionários, também a Escola Franciscana de Teologia, que acompanham e terão acesso a essa live, esse momento formativo na manhã deste sábado. Também a Déia e a Sara, que estão aí colaborando, e o Pedro também nessa manhã. A campanha da fraternidade, ela é sempre uma oportunidade muito rica que nós, na Igreja do Brasil, temos para refletir concretamente, no tempo da Quaresma, de forma muito intensa, mas durante todo o ano, de situações concretas da nossa vida enquanto sociedade brasileira, iluminadas por nossa fé viva em Jesus Cristo, na força do Evangelho, para buscarmos meios de transformar. Se nós pensamos, como o Frei Adilson bem disse aí, nesse caminho quaresmal, que a Quaresma, esse tempo de conversão, esse tempo oportuno para a revisão de vida e adequar nossa vida à mensagem do Evangelho. A conversão, ela é tanto pessoal de cada um de nós, mas também a conversão, ela envolve nossa vida em sociedade, nossa vida em comum. Por isso, então, que a campanha da fraternidade, há 58 anos, nos ajuda, como Igreja no Brasil, a vivenciar de forma muito intensa e concreta essa conversão em alguns aspectos. Por isso, cada ano, escolhido um tema oportuno dentro da nossa vida, para podermos refletir e buscar iluminar pela palavra de Deus. E esse ano de 2022, pela terceira vez, o tema da educação é escolhido para ser refletido durante a campanha da fraternidade. As outras duas oportunidades foram nos anos de 1982 e 1998, que também se debruçou sobre a fraternidade e educação. O contexto da campanha da fraternidade agora, de 2022, ou seja, celebrando os 40 anos da primeira campanha da fraternidade, também se insere aí nos desafios que a pandemia trouxe para tantos ambientes da sociedade, mas também, claro, os impactos concretos na educação, seja na educação formal ou em outros aspectos educativos, assim como também o contexto do Pacto Educativo Global, do pontificado do Papa Francisco, profundo um educador de muita profundidade, e tanto como jesuíta, como educador, professor, diretor de escola, bispo auxiliar e arcebispo de Buenos Aires, e como Papa agora, ele tem este carinho, essa preocupação e essa atenção voltada para a educação. São inúmeros os seus discursos, gestos, propostas, preocupados em difundir uma educação realmente que forme a pessoa na sua totalidade, essência daquilo que compreendemos como educação cristã. E a campanha da fraternidade, então, neste ano, neste contexto, deseja convidar não apenas a escola, os ambientes formais de educação, mas todos nós, enquanto sociedade, a pensarmos nossa missão educativa, os projetos, horizontes e propostas educativas que temos acolhido e a real necessidade de mudança de mentalidade na nossa vivência em sociedade para produzirmos uma sociedade mais humana, fraterna, justa, preocupada com a casa comum. Então, por isso, um processo educativo que forme nessa perspectiva é muito importante. Então, é um pouco do contexto no qual se insere a campanha da fraternidade neste ano de 2022. Vocês estão vendo aí, temos um slide do qual vamos acompanhar um pouco a nossa apresentação. Então, perdão, o objetivo geral da campanha da fraternidade é promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo solidário, integral, do humanismo integral e solidário.
Ou seja, como todos os anos, a campanha deseja provocar situações, espaços, iniciativas que dialoguem, que pensem as diversas realidades, esse ano, a realidade educativa do nosso Brasil. E quando nós falamos de realidade educativa, também o espaço da família como lugar privilegiado de formar, de educar, de compartilhar valores e princípios, de educar na fé, os espaços comunitários, também dos nossos espaços eclesiais, da nossa comunidade, da nossa paróquia, como lugar também de formação, a sociedade, o mundo da cultura, de forma muito ampla, que educa, e também as realidades escolares, né? As escolas de educação básica, de ensino superior. Pensar a partir dessa realidade do Brasil, educativa do Brasil, à luz da fé cristã, ou seja, o que a nossa fé em Jesus Cristo, que a tradição da Igreja nos propõe para compreensão sobre educação. E, a partir daí, propor caminhos, propor iniciativa, propor processos que levem a um humanismo integral e solidário, ou seja, que coloquem a vida humana com sua dignidade em primeiro lugar nos processos educativos, seja na família, na igreja ou na escola, e que se forme de forma integral, ou seja, a pessoa na sua totalidade, não apenas a sua parte cognitiva, intelectual, uma educação apenas científica, técnica, mas uma educação realmente humanizadora, e que produza atitudes concretas de solidariedade. Ou seja, nós precisamos educar para a solidariedade. Então, esse é o grande horizonte do objetivo geral da campanha da fraternidade, que é apresentado em 7 objetivos específicos, que nas suas diversas, na amplitude do tema da educação, deseja colaborar nesses vários aspectos. E a campanha da fraternidade, ela é fortemente fundamentada numa frase apresentada na encíclica Laudato Si, número 215, falando para uma paróquia franciscana, para uma escola de teologia embasada e bebida no espírito franciscano, como não reconhecer tanto na Laudato Si o espírito próprio franciscano. Então, o Papa Francisco vai dizer: a educação será ineficaz e os seus esforços estéreis se não se preocupar também por difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza. O que o Papa Francisco quer nos dizer com essa afirmação? Se nós, na família, se nós, na comunidade, na paróquia, de forma ampla na sociedade, se nós, na escola, apenas reproduzimos a mentalidade, os paradigmas da sociedade contemporânea que valoriza a competição, apenas a cultura do individualismo, apenas a utilização inadequada dos recursos naturais, se nós não propomos algo novo, este esforço educativo será ineficaz, porque não produzirá uma nova sociedade. Então, por isso, a educação, nos seus diversos ambientes e aspectos, precisa também difundir uma nova maneira de compreender, ou seja, um novo modelo relativo ao ser humano. O que nós compreendemos sobre nós mesmos, a nossa vida relacional em fraternidade, e aqui podemos trazer alguns princípios da Fratelli Tutti, uma relação em sociedade e relação com a natureza. Então, a educação é chamada a promover também essa nova mentalidade, essa nova maneira de relacionar e de viver em sociedade. Então, a partir dessa frase, nós somos provocados pelo Papa Francisco a pensar muito qual tem sido o modelo educativo que temos adotado. E o caminho da campanha da fraternidade, apresentado no texto base, ele parte de 4 passos muito importantes: a palavra, o escutar, o discernir e o agir. De certa forma, a já solidificada método do ver, julgar e agir, presente tanto nas nossas ações pastorais, é novamente utilizado no nosso caminho,
mas acolhendo aí verbos, expressões que estão, de certa forma, em comunhão profunda com a pedagogia do Papa Francisco. O escutar, dentro da perspectiva e da metodologia do ver, porque o escutar nos dá esse sentido de proximidade. Quem escuta se faz próximo. Discernir, na perspectiva do julgar, porque o discernimento é um elemento muito caro à espiritualidade inaciana e também aquilo que o Papa Francisco nos apresenta na Gaudete et Exsultate, a importância do discernimento no cotidiano da vida humana. E o discernir está muito também ligado com essa proposta do caminho sinodal, né? Caminhar juntos é fazer um processo de discernimento. E o agir, ou seja, nos levar a ter ações concretas na nossa vida. Na vida da nossa comunidade, na vida das nossas instituições educativas. Então, a palavra de Deus, como primeiro passo nesse nosso caminho, tomando aí o texto do Evangelho de São João, capítulo 8, de 1 a 11, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, como ícone bíblico de Jesus como mestre educador, como ele forma e educa. E dentro da palavra aí, está em profunda comunhão com a ação evangelizadora da Igreja no Brasil, do pilar da palavra, e também em comunhão profunda aqui com o projeto de pastoral de evangelização da Arquidiocese de Belo Horizonte, proclamar a palavra. A partir da escuta da palavra, somos chamados a escutar a realidade, e aí muito fortemente marcada pela realidade educativa e pelas consequências que foram que a pandemia trouxe. O discernir, a partir de Jesus, mestre educador, do nosso convite a educar na fé, do Pacto Educativo Global, da educação integral, nessa perspectiva que nos ajuda a discernir a realidade de qual escutamos. E o agir, pensar o nosso país, as práticas educativas, iniciar processos e promover iniciativas. Então, nesses 4 passos do nosso caminho, discípulos da palavra. O texto do capítulo 8 de São João, que ilumina a nossa caminhada enquanto campanha da fraternidade desse ano. O texto narra para nós, Jesus está no templo, em Jerusalém, e os mestres da lei e fariseus trazem até Jesus uma mulher que foi pega cometendo adultério. E eles trazem não tanto preocupado com a situação do adultério, muito menos da mulher e da situação vivenciada ali, mas trazem com a intenção de colocar Jesus numa situação constrangedora, colocá-lo à prova. E aí vão dizer que a lei manda que tal mulher seja apedrejada. E ali o texto de São João fala que Jesus está inclinado e escreve no chão. É o único texto dos evangelhos no qual Jesus está escrevendo. Como mestre educador, Jesus não dá uma resposta direta, simples, a esse questionamento. Ele não entra na polêmica. Mas antes, na sua pedagogia, conduz aqueles que estão ali, todos, a uma reflexão, a se colocar nesse processo de aprendizagem, de educar para a reflexão pessoal. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, um processo educativo que leve à reflexão, que conduza e provoque a esse colocar-se também na situação do outro. E ali, começando do mais velho até o mais novo, todos saem, de maneira que fica Jesus e aquela mulher. Ninguém te condenou, vá e não peques mais. Então, com Jesus, aprendemos essa prática educativa pautada por essa atitude de correção, que não é constrangimento, mas é levar o outro a vivenciar o bom caminho, a entrar no caminho, digamos assim, correto. Vá e não peques mais. E que o ato de educar diz respeito ao valor da vida, da pessoa humana, como princípio da educação. Então, é nesse sentido que aprendemos. Como vai dizer Santo Agostinho, ficaram apenas os dois, a miséria e a misericórdia, presentes ali. Então, com Jesus, aprendemos esse jeito, essa maneira de educar. Da nossa escuta à palavra, como discípulos da palavra, passamos então a escutar concretamente a realidade.
da qual nós estamos inseridos, da educação. Como eu disse, o ato de escutar é um ato fundamental. Escutar é mais que ouvir. Escutar está na linha da comunicação, ouvir está na linha da informação. Escutar supõe proximidade, encontro. Então, essa é a dinâmica do qual nós somos chamados a escutar as diversas realidades educativas. Então, nesse sentido do escutar, somos chamados a escutar a realidade da pandemia. O que a pandemia nos ensina? Que em aprendizagens somos levados a vivenciar da importância da solidariedade, do cuidado com a vida, mas também da indiferença, enquanto tantos vivem a solidariedade e passam, tantos estão vivendo uma situação de perda de condições de viver com dignidade, perda de renda, tantos, um grupo minoritário, multiplicam as suas riquezas. Foi noticiado tanto durante essa pandemia. Então, que lições a pandemia nos traz em diversos aspectos? A importância da família e da escola estarem juntos, trabalhando em parceria, foi tão presente nesse momento da pandemia, e tantas outras lições que nos são apresentadas. Escutar a realidade e perceber que é preciso construir um projeto de vida, principalmente para os mais jovens, que seja embebido e envolvido num profundo projeto de sociedade. E nós, como na Escuta a Realidade, temos a implementação do novo ensino médio a partir deste ano, e o projeto de vida que já tem sido presente nas escolas católicas e na própria convicção vocacional da igreja, agora se torna um componente curricular. Mas essa escuta nos leva a perceber que construir o projeto de vida é mais do que uma escolha profissional, é uma maneira de estar e viver no mundo. A escuta nos leva a reconhecer que vivemos uma sociedade da informação e do conhecimento. No entanto, acesso à informação e ao conhecimento não significa a construção de uma experiência de sabedoria, que se constrói a partir da escuta atenta, do discernimento, do encontro de gerações. Então, a sabedoria é construída a partir de experiências e do encontro de gerações para processar as muitas informações e conhecimento. E aí temos também escutar nos diversos contextos educativos. Que contextos são esses? A educação formal, realizada na escola, na educação básica, da educação infantil, da educação do ensino fundamental, do ensino médio, da educação nas universidades, a nível superior, da educação popular vivenciada em tantas instituições que promovem trabalhos voluntários, reforço escolar, educação para as artes, tantas instituições ligadas às paróquias, comunidades, dioceses pelo país, promovem essa educação popular, trazendo aqui em memória os 60 anos do MEB, do Movimento de Educação de Base, das instituições católicas de ensino, das escolas católicas, da missão importante que tem de formar novas gerações, pautada fortemente pelos valores cristãos, a situação concreta dos educadores, dos professores, gestores, e também o ensino religioso e sua realidade a partir do Acordo do Brasil da Santa Sé, do ensino religioso confessional, também nas escolas públicas, o debate e as reflexões que devem ser levadas. Então, a escuta deve ser marcada fortemente pelas inspirações que nos vêm do Pacto Educativo Global. Essa proposta, iniciada pelo Papa Francisco, convidada pelo Papa Francisco em 2019, que nos levou e nos motivou a pensar que somos uma aldeia educativa, que todos, família, escola, sociedade, igreja, devem empreender esforços para promover uma educação que forme a pessoa por inteiro e coloque a vida humana, a pessoa humana, em primeiro lugar. Isso nos leva a pensar várias práticas educativas em diversos ambientes. Então, dessa escuta, nos nasce esse convite de criar uma pedagogia da escuta, diante de tantas experiências educativas que silenciam nos ambientes familiares, às vezes silenciam nos ambientes eclesiais, silenciam profundamente nos ambientes escolares. Ou seja, pensar uma pedagogia da escuta, que realmente
seja sensível às diversas realidades no qual as novas gerações, as crianças, os adolescentes, os jovens estão inseridos. E nessa escuta, nós aprendemos que é preciso educar para reverter uma tendência de esvaziamento do coletivo e da crise do compromisso comunitário. A escuta nos leva a reconhecer que, olha, vivemos esse drama na sociedade contemporânea. O desinteresse pela vida política, o desinteresse pelos projetos sociais, pelos projetos comunitários, até mesmo pelas pastorais e movimentos dentro da comunidade de fé, tudo é fruto dessa tendência da crise do compromisso comunitário. Poucos querem deixar o seu espaço individual para pensar também no bem comum. Então, nesse sentido, somos chamados a educar. E aí, a educação formal no Brasil, um projeto inconcluso. A campanha nos chama a reconhecer os passos importantes que o nosso país deu nas últimas décadas, de forma muito especial a partir da Constituição de 88, onde a educação é garantida como direito social, os avanços das políticas públicas, da necessidade de criar um plano nacional de educação e tantas outras legislações construídas para fazer com que a educação fosse universalizada, garantida, de forma que todas as pessoas pudessem ter acesso à educação gratuita, educação pública e gratuita. E, nesse sentido, reconhecendo os avanços, mas também as inúmeras limitações, principalmente na continuidade das políticas públicas, para que o nosso país passe de políticas de governo A, B e C, mas para políticas de Estado, para efetivação do Plano Nacional de Educação e de uma visão e de propostas políticas públicas que sejam duradouras. Constata-se também a necessidade de uma atenção especial aos professores, aos gestores, na sua missão de educar, para que possam realmente ser valorizados, terem condições e uma formação continuada para acompanhar os desafios das mudanças tão rápidas que a sociedade vive. E também a nossa escuta nos permite reconhecer que nós temos um grande desafio de fazer com que os jovens se interessem pela profissão docente. Hoje acompanhamos que os cursos de licenciatura, tanto nas universidades públicas como nas instituições comunitárias ou privadas de licenciatura, pouco interesse. Muitas faculdades não formam turmas para os cursos de licenciatura. Isso é um problema, porque no futuro poderemos acompanhar um apagão em termos professores qualificados para conduzirem os processos educativos. Então, esse alerta que nos vem. E, como dissemos aí, da educação popular que acontece em tantos espaços. Então, a partir do escutar, somos chamados a discernir a realidade que ouvimos, que reconhecemos da escuta que fizemos. Então, quais os valores, princípios e características que devem presidir, que devem conduzir, orientar a educação numa perspectiva cristã? Ou seja, lembremos que esse discernir nós discernimos a partir dos critérios da nossa fé. Discernimos a partir dos princípios do Evangelho. E, nesse sentido, o nosso discernimento parte da pessoa de Jesus Cristo, como mestre e educador. E a campanha da fraternidade deste ano nos convida a reconhecer Jesus como profundo educador. Sua pedagogia, baseada nas parábolas que ele conta, nos gestos, em tantas atitudes de Jesus, aprendemos com ele a educar, sermos educadores, seja na família, na nossa paróquia, na escola, sermos educadores na misericórdia, na compaixão, no cuidado com a vida, na sensibilidade com os mais frágeis. Então, com Jesus aprendemos um jeito muito próprio de educar, que nos leva também a refletir sobre nossas próprias práticas educadoras, como família, como comunidade de fé, como escola. E aí, um outro aspecto muito importante dessa caminhada nossa do discernimento
é olhar para o testemunho dos cristãos, discípulos, missionários e educadores, desde aquela comunidade nascente, primitiva, lá nos Atos dos Apóstolos, até a atualidade com o Papa Francisco. Esses 2000 anos, quantas experiências educativas os cristãos, os discípulos de Jesus testemunharam. Da patrística, do tempo escolástico, das universidades que foram surgindo na Idade Média no contexto das catedrais e dos mosteiros, das congregações e ordens religiosas fundadas com a missão educativa. O Concílio Vaticano II, há 50 anos atrás, nos propondo, há 60 anos atrás, quase, nos propondo, pela Declaração Gravíssimo Educationis, a olhar de forma muito concreta para a educação como um direito universal, como bem comum, e o compromisso e a parceria que a igreja, a sociedade e as famílias devem tecer para realmente educar a pessoa da sua totalidade, até chegar na atualidade com o Pacto Educativo Global proposto pelo Papa Francisco. Então, essa rica tradição da igreja que nos convida a educar a educação da fé e a formação humana como uma tarefa educativa que todos devem empreender. E a tradição construiu tantos aspectos e elementos que estão presentes aí na compreensão que temos sobre a vida humana, sobre o ser humano, apresentados na nossa antropologia cristã, do valor da dignidade da pessoa humana, desde a sua concepção até a sua morte natural, e o quanto essa antropologia que reconhece a pessoa criada à imagem e semelhança de Deus e sua dignidade, então uma educação que realmente leve em conta e promova a vida humana na sua totalidade. Isso nos leva a uma educação integral, que forme a pessoa na sua totalidade. Aqui eu trago uma imagem bonita do Papa Francisco, né? De que a pessoa não pode ser educada de forma dividida, compartimentalizada. Eu sou o seu intelecto, ou só seus sentimentos, suas emoções, ou só a sua espiritualidade, mas a pessoa por inteiro. E aí o Papa Francisco usa a imagem de uma educação da mente, do coração e das mãos. A imagem da mente, ou seja, da cabeça, ou seja, que eduque a pessoa na sua intelectualidade, forme por esses aspectos, mas também forme os sentimentos, a sua vivência de fé, e na linguagem das mãos, uma educação que leve a pessoa ao compromisso em transformar o mundo. E educar para o diálogo, né, como um aspecto muito importante e inspirador que nos vem da nossa vida como cristãos, e lembremos a Fratelli Tutti. A vida em família como contexto importante educativo, e na tradição da igreja, a família ocupa um lugar muito importante na educação das novas gerações. Então, resgatar e valorizar e chamar a família para essa responsabilidade educativa que tem. Não de forma isolada, mas em diálogo com a igreja, em diálogo com as nossas comunidades e, principalmente, em diálogo com a escola. Família e escola precisam caminhar juntos na importante e desafiadora missão educativa. Por fim, educar para o belo, o bom e o verdadeiro. Educar para essa abertura ao transcendente. Segundo desde Aristóteles, o belo, o bom e verdadeiro é o bem supremo, é Deus. Então, a nossa educação voltada para essa sensibilidade, mas também educar para essa sensibilidade com a beleza da vida, beleza da criação de Deus, para aquilo que é bom e para aquilo que é verdadeiro. Uma educação realmente que dignifica o homem. Então, depois de atentos discípulos da palavra, de escutar a realidade, discernirmos sua realidade, é hora de agir. Então, o exercício da escuta conduz à necessária tomada de posição da parte de quem escutou. Entre escuta e ação, urge a prática do discernimento, qual iluminação à luz de critérios da fé e da tradição. E o discernimento se pratica com outra escuta, dessa vez da palavra de Deus, como passo fundamental para julgar evangelicamente os desafios do tempo presente e apontar propostas que inspiram o nosso agir. Então, nos leva à ação concreta.
E a nossa ação começa em priorizar a educação. Priorizar a educação supõe empenho concreto que vai desde a família até a elaboração de políticas públicas. Então, primeira ação nossa é priorizar essa educação nos diversos espaços, diversos ambientes. Todos nós educamos. Vale a pena recordar aqui, Papa Francisco, que diz no Pacto Educativo Global que para educar uma criança é necessária uma aldeia inteira. E naquela aldeia todos educam, todos assumem o seu compromisso educativo. Então, e a nossa educação parte dessa ação concreta que é preciso pensar um projeto de vida como fonte para uma nova sociedade. Pensar um projeto de vida é ir além da projeção de uma carreira profissional. Um projeto de vida despertado pelos valores da fé e pelo compromisso com o bem comum terá incidência concreta na transformação da sociedade. Então, nossas famílias precisam despertar nas crianças, adolescentes e jovens o desejo de pensar em que querem ser no seu futuro, não apenas voltado para uma escolha de profissão. Isso é importante, mas a escolha do projeto de vida, a construção do projeto de vida, vai muito além disso. Vai em pensar e assumir como nós queremos ser presença no mundo. Que vida vale a pena ser vivida? Qual é a nossa vocação? O que podemos vivenciar de maneira a sermos homens e mulheres presentes no mundo, transformando a sociedade? Então, por isso, educar para um novo humanismo, que procura divulgar, promover a cultura do encontro e do diálogo. Procura tecer relações que levem a globalizar a esperança, não apenas voltado para o interesse pessoal, egoísta, do lucro, tão presente na nossa sociedade, mas, gente, vamos pensar na esperança do bem que podemos fazer. E aí, criar redes de cooperação que levem à inclusão. Ninguém trabalha sozinho. Precisamos tecer o que a nossa paróquia contribui, nossos movimentos pastorais, qual a nossa presença no espaço educativo das crianças, das novas gerações, quais são os meios que fazemos chegar também nos outros espaços para promovermos realmente esse novo humanismo que rompa com o individualismo, que rompa com a cultura apenas de um resultado, da educação como resultado, como nota, mas a educação como processo realmente de assimilação da nossa vida e nosso empenho em construir uma nova sociedade. Por isso, o texto base da campanha da fraternidade nos provoca algumas inspirações em algumas direções. Ou seja, é preciso iniciar processo, não fazer eventos isolados. A campanha da fraternidade não é para iniciar, não é para promover eventos isolados, só colocar o cartaz na porta da igreja. Não, é para nos fazer a mudar de vida e pensar processos que nos levem a pensar nos professores, pensar em ações concretas na escola, iniciar processos que levem a pensar uma nova economia, a economia de Francisco e de Clara, que rompem a cultura apenas, a mentalidade apenas do lucro individual, mas pensar em promover propostas coletivas, pensar em políticas públicas que nos inserem no bem comum, pensar nos espaços de cultivar e refletir o lugar do ensino religioso nos nossos espaços educativos, a educar para os bens culturais, para a cultura popular, para o patrimônio da nossa região, da nossa cidade. Pensamos que o nosso estado de Minas tem tantos bens tombados, bens culturais, tanto no patrimônio histórico construído das edificações, quanto nesse patrimônio histórico das tradições populares. Nossa presença e apoio nas universidades, aos estudantes universitários, principalmente aqueles que vêm de outras regiões para a nossa querida Belo Horizonte, como podemos apoiar esses estudantes que deixam suas famílias para estarem aqui nesse percurso educativo. Pensar também a educação, a ação pastoral das nossas comunidades. Como podemos ser presença? Vocês estão no contexto aí do Colégio Santo Antônio. Como pensar nesse contexto e tantas outras
espaços educativos no qual nós podemos estar presentes, serviços pastorais a favor da educação. Pensar em ajudar nossas famílias a assumirem de forma muito concreta sua missão educativa. Pensar também como podemos ajudar as famílias em crise e aqueles que se preparam para assumir e abraçar o matrimônio. E algumas tarefas educativas da vida da igreja. Por fim, e aqui já estou encerrando a nossa primeira intervenção aqui, avaliar o processo, o compromisso com a educação. Quaresma é tempo de fazer um exame de consciência, para procurarmos os padres para receber e celebrar o sacramento da reconciliação por meio da confissão. Sempre fazemos exame de consciência. Então, colocar também nesse exame de consciência como estamos nos comprometendo com a educação nos seus diversos aspectos. Temos aí vários subsídios preparados pelas edições CNBB para diversos espaços, via sacra, retiros populares, material para educação básica, para a educação fundamental, os anos iniciais, para o ensino médio, para universidades, para os ambientes culturais e tantos outros subsídios preparados aí para educação, para educar para a economia de Francisco. Vale a pena ir, tanto no site das edições CNBB, como nas editoras, livrarias católicas aqui em Belo Horizonte, procurar algum material da campanha da fraternidade, às vezes no escritório paroquial tem também, pensar então nesses materiais. E um convite, uma carta que será direcionada a todos nós educadores, a todas as famílias e a todos os gestores. Uma carta dos bispos brasileiros, encorajando, parabenizando as famílias a missão que têm e encorajando a abraçar essa educação de forma ampla, para promover realmente uma educação integral. E no dia 10 de abril, domingo de Ramos, a coleta da fraternidade, a coleta da solidariedade, como gesto concreto para financiar os projetos ao redor da campanha da fraternidade. 60% permanecem na arquidiocese, 40% vão para o Fundo Nacional de Solidariedade. Então, esse é um pouquinho da nossa partilha aqui. Aqui interrompo a minha partilha do slide, para que talvez a gente possa aí dialogar um pouco, né, Frei Adilson, que já está na tela conosco, sobre alguns aspectos aí que nos inspiram e nos provocam a partir da campanha da fraternidade deste ano. Então, muito obrigado, Padre Júlio. Eu acho que foi muito pedagógico o seu caminho, né? Usando aí os slides. Eu acho que retrata bem para nós o que o texto base da campanha nos apresenta, né? E você mostrou também todo o material que pode ser adquirido. Aqui nós estamos adquirindo e partilhando aqueles encontros semanais, né? Em família, mas também faremos a nível paroquial com o tema da campanha. Então, eu acho que você apresenta para nós a campanha da fraternidade um grande desafio, porque nós vivemos numa sociedade sempre mais fragmentada. Então, cada um no seu quadrado, e educação, quem cuida, por exemplo, é só o colégio, né? A fé é só a igreja, a família dá a subsistência da pessoa. E aqui a campanha nos ajuda a entender que a educação ela é integral, né? Ela é toda, e iluminada pela pedagogia de Jesus, que resgata o ser humano em toda a sua perspectiva, em todo o seu ser. Não somente resumir educação ao conhecimento intelectual, mas educação para a vida, educação para a fé, educação para a solidariedade, educação para o cuidado com a casa comum, né? Então, tem todo esse aspecto. A campanha nos ajuda a refletir para superarmos, então, esse momento que nós vivemos de fragmentação, e também superar algumas ideias que vêm, por exemplo, que a educação da fé é só uma educação doutrinal, e a educação da fé vai muito além do ensino doutrinal. Mas eu estava olhando aqui, e aí o Pedro pode nos ajudar também. Algumas pessoas acho que fizeram perguntas, eu estou olhando aqui pelo celular, e aí o Pedro, tem alguma pergunta ou são mais comentários? Eu creio que são mais comentários que as pessoas fizeram nesta linha.
da questão de uma pedagogia mais integral mesmo, Padre Júlio, porque a gente está muito tentado a separar as coisas e fragmentar tudo. Eu não sei se você gostaria de aprofundar um pouco nisso, dessa pedagogia de Jesus que passa pela formação integral. É muito interessante que quando nós olhamos para a história do cristianismo, da nossa fé, da nossa caminhada de fé como povo de Deus, né? A partir da experiência concreta de como os discípulos assumem aquele mandato de Jesus, capítulo 28 de São Mateus, né? E de batizar todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-os a observar tudo que vos ordenei. Ou seja, implícito ao mandato missionário do anúncio do Evangelho, está presente também o convite a ensinar. E então eu acredito que a comunidade de fé, no decorrer dessa caminhada, acolheu esse convite, esse mandato de ir e ensinar. E ensinar no sentido de transmitir e provocar e promover realmente essa formação da pessoa na sua totalidade. Então, quando nós, educadores, quando eu falo educadores, eu falo de nós que estamos na sala de aula, daqueles que estão nos grupos de pastoral, movimentos, na catequese, daqueles que estão nos lares, nas famílias. Todos nós educamos. Quem compõe uma música ou prepara um vídeo para as redes sociais, de alguma forma está educando. Então, todos nós devemos pensar que nós somos chamados a educar a pessoa de forma plena, de forma integral. Então, nesse sentido, são ricas contribuições que nós, como cristãos, podemos trazer para essa dimensão educativa. De não só formar a parte intelectual, cognitiva, dos conhecimentos, ou desse repertório científico construído no decorrer dos séculos, que nós transmitimos por meio dos livros, das apostilas, às novas gerações. Mas nós formamos e educamos pensando também na dimensão afetiva, na dimensão das interações, enquanto educar para a convivência, para o diálogo, se faz parte, porque nós, quando pensamos na dignidade humana, não pensamos na dignidade humana isolada, mas em relação ao outro. Por isso, humanismo integral e solidário, em relação em vida em comum. Então, educar também para essa convivência social. E uma educação que também não seja fechada sobre esse humanismo egocêntrico, mas aberto ao outro, para a solidariedade, pensando no bem comum, ou seja, que leve em conta também como nós ajudamos as novas gerações a pensar que ele vai ser engenheiro, advogado, escritor, mas a sua presença, a sua maneira de levar em frente a sua vida também deve colaborar para um bem comum, para o bem-estar enquanto sociedade, educar para essa cidadania. E, por fim, algo muito importante, e aí a campanha da fraternidade ressalta isso, uma educação que não feche só apenas sobre a pessoa humana, mas a leve a considerar a sua abertura para a sua experiência autêntica de abertura ao transcendente, a experiência de fé. Então, nós educamos também na experiência com fé e para a fé. A importância, então, de uma educação que tenha no seu horizonte também essa dimensão religiosa, que é tão importante naquilo na concepção que nós temos sobre o que é o ser humano. Então, uma educação que negligencie, ou que até evite ou negue a experiência religiosa, é uma educação incompleta, é uma educação que não forma a pessoa na totalidade, para a sua totalidade. Por isso, a importância que a Igreja, no Brasil, dá também a questão do ensino religioso presente nas escolas públicas, de forma que possa abrir e formar para essa multiplicidade de experiências religiosas que faz parte da realidade social, da vida humana. Então, esses são aspectos muito importantes que devem ser levados em conta. Então, assim nós compreendemos a educação de forma integral,
na imagem bonita que o Papa Francisco usa da educação da mente, das mãos e do coração. Né, Pedro? É isso aí. Padre Júlio, nós temos uma pergunta aqui da Mônica Horta, que ela fala assim, qual o passo que eu entendi que seja o primeiro passo que você indica para iniciarmos essa linda campanha? Olha, o primeiro passo já foi iniciado com esse momento aqui, de abertura do coração, do espaço nosso familiar, paroquial, escolar, para acolher a campanha da fraternidade, reconhecendo-a como uma riqueza da Igreja do Brasil, que nós precisamos acolher e valorizar. Então, o primeiro passo é esse, abrir para essa experiência. Essa manhã, este encontro nosso aqui, é um encontro formativo. Todos aqueles que acompanham, seja ao vivo, seja na gravação, fica aqui disponível no canal do YouTube e outras plataformas, essa formação nos torna, nos capacita para sermos multiplicadores. Se eu encontro com nos encontros familiares do almoço de domingo, pelas minhas redes sociais, né, pelos grupos que tem no WhatsApp ou em outras plataformas de interação social, nos vínculos de trabalho, por que não falar? Nossa, esse ano a campanha da fraternidade está interessante, ela traz como tema educação, chama a responsabilidade para nós, para pensarmos a nossa missão como educadores, a nossa presença na escola, nossa presença nos diversos ambientes. Então, principalmente com educação voltada para que promova o humanismo integral e solidário. Então, nós implementamos a campanha da fraternidade quando nós nos tornamos multiplicadores da própria campanha da fraternidade, da proposta que tem. Terceiro passo, o primeiro, acolhida, terceiro, multiplicar, o quarto passo exige de nós também ações, como podemos agir. Então, o texto base, eu acredito que está disponível no site, tantos outros da CNBB, da Arquidiocese de Belo Horizonte, tantos outros espaços. Hoje é muito fácil achar passos concretos para vivenciar a campanha da fraternidade. Podemos implementar de várias formas, de maneira a fazer com que iniciemos processos de vivência concreta daquilo que nos inspira a campanha da fraternidade. Por fim, para aqueles que puderem, nossa ação concreta por meio da nossa solidariedade no Domingo de Ramos, participando da coleta da fraternidade. Me recordo aqui, Dom João Justino, que foi bispo auxiliar de Belo Horizonte e agora é arcebispo de Goiânia, ele sempre nos diz que, olha, durante a quaresma, muitos de nós temos, às vezes, a atitude de abrir mão, como parte da nossa penitência, de comer alguma coisa, de beber alguma coisa, e, às vezes, podemos reunir ali recursos financeiros que poderiam ser destinados a aquilo que a gente abre mão como penitência pessoal nossa, para também levarmos na coleta no Domingo de Ramos, como gesto concreto. Então, quem sabe podemos... esses são alguns aspectos. Uma visita, alguma creche comunitária, algum projeto popular, comunitário que se tem, às vezes procurar alguma família que tem alguma dificuldade em viver a sua experiência educativa. Então, isso tudo aí são ações concretas que podemos empreender em favor da educação. Eu acredito que eu respondi a pergunta, mas se tiver outras, a Frei Adilson... Tem sim. Não me alongar muito também. Não, tá ótimo. O Frei Adilson me disse que eu não poderia falar demais. Não, tá ótimo, Júlio. Tá ótimo. Tá certo. Tem uma pergunta aqui que é um pouco grande, mas são duas perguntas numa. Eu vou ler, vamos ver se a gente consegue então ajudar. A Igreja, como instituição presente na sociedade, percebe e adverte sobre o desmonte da educação? Isso é uma pergunta. Depois, como levar
a denúncia e o profetismo, sabendo que hoje a pandemia gerou uma modalidade de educação mais excludente, porque os pobres e periféricos nem todos têm acesso ao mundo tecnológico, que a pandemia forçou, então, essa educação online. E nós, por exemplo, nosso colégio tem 2 creches, né? Então, as primeiras crianças não tinham computador, e depois para poder estudar. E depois, tendo o computador, não tinham internet, né? Às vezes também Wi-Fi ou até o sinal da internet era muito ruim onde eles moravam. Então, assim, esses desafios trouxeram graves situações aí para a educação. Então, a pergunta está fazendo nesse sentido. Eu não sei se você poderia nos ajudar um pouco com a reflexão. Claro. Acho que é uma pergunta muito pertinente, muito autêntica. O texto base, como o nome diz, texto base, ele abre horizontes, mas acho que cada um de nós somos chamados, nossos grupos, nossos diversos ambientes, a dar continuidade às reflexões. Sobre a primeira questão, né, sobre a realidade da educação do país e o que foi chamado de desmonte da educação. Por meio de notas e por meio, principalmente, de algumas indicações da Associação Nacional de Educação Católica, da ANEC, a Igreja acompanha com certa preocupação a maneira como está sendo conduzida muitos aspectos dentro da realidade do Ministério da Educação na atualidade. Vale a pena recordar que, infelizmente, no nosso país, nós vivemos, para termos uma ideia, o Ministério da Educação foi, como tal, foi constituído no governo Vargas, na década de 30, final da década de 30, início dos anos 40, ou seja, há 80 anos atrás. E nós tivemos uma triste média de pouco mais de um ministro da Educação a cada ano. Ou seja, um país que leva e coloca a educação como prioridade tem, de forma sistêmica, uma descontinuidade nos gestores do campo educativo, realmente é um escândalo para todos nós. Então, realmente precisamos valorizar que o Ministério da Educação, que as secretarias estaduais de educação e as secretarias municipais de educação, os órgãos, os conselhos, sejam conduzidos e abraçados por pessoas que estejam qualificadas para levar em frente esse trabalho e também tenham presença de órgãos de fiscalização para que se cumpra os planos nacionais e depois que se desdobram diversas realidades do Plano Nacional de Educação e daquilo que a Constituição e outras legislações educativas são colocadas. Então, nós, como sociedade civil, devemos estar muito atentos para cobrar e acompanhar as diversas realidades. Então, realmente, a falta de permanência e de clareza de muitos órgãos que gerem a educação no nosso país é um pouco preocupante na atualidade. Sobre a questão de tanta exclusão no acesso à educação nesse tempo de pandemia, o texto base traz várias indicações muito concretas, né, de como a pandemia intensificou ou aumentou ainda mais essa desigualdade, este abismo existente no acesso a uma educação de qualidade. Infelizmente, nem os órgãos públicos não conseguiram acompanhar com políticas públicas para dar acesso àquelas inúmeras famílias que, infelizmente, pelas questões sociais, não puderam fazer com que os seus filhos tivessem acesso nem a meios tecnológicos, celular, computador, nem a acesso à internet. Então, teremos um retrocesso grande, e os estudos e os índices da atualidade já mostram, indicam claramente os passos atrás que demos na qualidade, no acesso e na qualidade da educação durante esse tempo de pandemia. Então, a nossa voz,
enquanto comunidade de fé, tem que ser profética, no sinal de que quanto nós precisamos, de certa forma, nos empenhar nesse sentido. Padre Júlio, temos aqui pelo chat outras duas perguntas, vou tentá-las fazê-las rapidamente, para também não tomar muito do seu tempo aí. Uma é da Rita de Cássia Chagas Henriques, ela fala, Padre Júlio, uma questão, fale um pouco sobre o nosso compromisso cristão solidário pela educação pública e poupar, ao que chega aos mais pobres e aos mais vulneráveis. E a Cláudia Dolabella, ela pergunta, no caso de termos um projeto para ser incluso na educação dentro das escolas cristãs no Brasil, para onde eu posso enviar? A última pergunta, por gentileza? Você poderia repetir, Pedro? É a Cláudia, né, que coloca. Eu tinha a pergunta da Cláudia. O Pedro poderia voltar com a pergunta da Cláudia, Pedro? Claro, onde mandar sugestões? A pergunta da Cláudia é um projeto para ser incluso na educação dentro das escolas cristãs no Brasil. Para onde eu posso enviar? Certo. Cláudia, muito bem-vindo. Todas as sugestões, indicações. Digamos assim, nós temos dois organismos nesse sentido. Primeiro, é a Comissão Episcopal para a Cultura e Educação, da CNBB, que é mais no sentido, é mais uma comissão para apoiar, encorajar e acompanhar a ação da igreja realizada pelas dioceses e pelos regionais nos diversos ambientes. Então, vou deixar depois educacão, sem ser cedilha, sem tio, @cnbb.org.br. Depois, talvez, poderia colocar no chat aí para nós. Poder enviar sugestões para lá. Outro é através da Associação Nacional de Educação Católica, que é a ANEC, que acompanha de forma mais próxima e reúne aí todas as instituições católicas de educação, seja de educação básica como de ensino superior. E também tem o site anec.com.br, se eu não me engano. Então, essas sugestões são muito bem-vindas. E todos aqueles que tiverem sugestões, curiosidades, contribuições, críticas, podem enviar por este e-mail que eu disse aí. Educacão, né, sem ser cedilha e sem tio, @cnbb.org.br. A pergunta da Rita, grande companheira aí de missão da Pastoral da Educação aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. Rita, nós, como comunidade de fé, como igreja, precisamos imensamente estarmos juntos à educação pública. 80% dos nossos estudantes do nosso país estão nas instituições públicas de ensino, seja rede municipal, estadual ou federal. Em 2020, organizamos um encontro sobre a pastoral na escola pública, com o desejo de refletir a realidade e pensar como nós podemos melhorar a nossa presença enquanto igreja. Eu acredito que o nosso compromisso com a educação pública, de baixo para cima, da base para o topo, digamos assim, vem de que em cada comunidade, em cada paróquia, nós precisamos acompanhar, ser presença, uma presença samaritana, de ir às escolas, procurar saber que projeto podemos acompanhar, que projeto podemos ser parceiro nesse sentido. Segundo ponto, de forma mais, digamos, macro, das micro-regiões, acompanhar os conselhos municipais, ser presença organizada nessas discussões de políticas públicas, acompanhando sua elaboração nas câmaras municipais, mas também sua implementação por meio dos conselhos municipais de educação. Por que não a pastoral da educação de cada diocese, arquidiocese, ter uma cadeira, uma presença nesse espaço? De forma mais macro, aí, nos nossos estados, da mesma forma, muitas das assembleias legislativas têm comissão de educação, fazer presença nas audiências públicas, junto aos parlamentares, novamente, na elaboração e na implementação dessas políticas públicas. E, de forma nacional também, um pouco mais complexo, mas possível também, frente parlamentar pela educação, e, nesse sentido, tanto a CNBB como a ANEC têm um diálogo muito próximo com
com a Frente Parlamentar pela Educação, eles participaram das iniciativas do lançamento, dos projetos do Pacto Educativo Global, acompanhamos aí a aprovação do Fundeb e das discussões ao redor de temas mais polêmicos, que dividem paixões no país, como a escola cívico-militar, a escola, o ensino domiciliar e tantas outras. Mas o grande compromisso é realmente que se possa apoiar de forma indiscutível que o direito constitucional de uma escola pública de qualidade para todos, como é a opção, como está melhor descrito na Constituição Federal, e o direito do qual nós devemos garantir e apoiar e acompanhar enquanto comunidade de fé. Não sei se respondi a pergunta da Rita, mas acredito que seja algum horizonte apresentado, desde do local até nível nacional. Então, eu penso que isso já nos traz um bom chão, Padre Júlio, para a gente prosseguir com o aprofundamento do tema da campanha, né? Ele não se esgota somente, como você mesmo disse, no tempo quaresmal. Acho que ele traz luzes para a gente viver a nossa fé de uma perspectiva mais ampla. Nossa comunidade de fé, ela tem que educar, ela tem que trilhar a pedagogia de Jesus. Não é só a catequese, né, mas todos os grupos, a nossa postura, desde a secretaria paroquial, tem que estar impregnada dessa pedagogia de Jesus, da acolhida, da solidariedade, da misericórdia, da esperança. Eu acho que nós poderíamos ir encerrando por aqui essa nossa manhã de reflexão, e é claro que em determinados momentos podemos chamá-lo para algum grupo, ou mesmo a nível de paróquia, a gente está refletindo um segundo momento sobre o tema da campanha ou por algum outro tema que você possa nos ajudar também. As portas estão abertas, pode vir celebrar conosco. Nossas ordens têm uma origem muito próxima, né? Os franciscanos e os cruzes, também de origem holandesa, o grupo de vocês aqui no Brasil, nós também. Então a gente fica muito feliz com a sua participação. Não sei se você quer dizer uma palavra final antes da gente concluir. Frei Adilson e todos aqueles que nos acompanham, o pessoal que está aí nos bastidores da técnica, né, a Sara e o Pedro, e todos que nos acompanham, agradecer a oportunidade desse diálogo. Sempre é uma alegria falar sobre a campanha da fraternidade, ainda mais sobre a campanha da fraternidade sobre a educação. Então, na esperança de que esse nosso diálogo nessa manhã nos motive, nos encoraje a seguir em frente e estarmos vivenciando de forma bem concreta a proposta que nos é apresentada. Agradeço novamente, Frei Adilson, pela acolhida sempre fraterna, bem franciscana. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos que participaram conosco, e a live vai ficar aqui, né? As pessoas poderão ver também em outros momentos, no nosso canal do YouTube da paróquia, justamente para isso, a nossa pequena contribuição para a evangelização da Igreja no Brasil. Eu proponho agora, Padre Júlio, então eu vou proferir a oração da campanha da fraternidade e que todos possam nos acompanhar também no silêncio do coração, pedindo que seja frutuosa e que a gente participe dos vários momentos. A Igreja Particular de Belo Horizonte está nas suas regiões episcopais, foranias, estão promovendo vários momentos assim sobre o tema da campanha da fraternidade. Que a gente não deixe de participar e de divulgar esse importante trabalho e contribuição da nossa Igreja. Vou fazer a oração concluindo essa nossa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço. E ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria,
e educar com amor. Permitais que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir, com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito Santo, no Espírito, Senhor, que dá a vida. Amém. Que Deus abençoe, um bom final de semana para todos, uma feliz e santa quaresma, e que essa campanha da fraternidade dê muitos frutos para a nossa sociedade, para a nossa igreja, para toda a humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado, viu? Muito obrigado.